Fala pessoal, bem-vindo à Anemia Cerebral, sua dose de ferro atemporal. Ainda que eu tenha avisado vocês que tá muito complicado para nós três aqui no Anemia produzirmos vídeos nesses últimos 2-3 meses, por razões diversas, que eu já mencionei aqui. Uma delas é porque eu tô atolado com uma revisão. Vou tentar falar pontualmente de uma obra aí, completinha, 3 volumes, que é Minha Vida Chinesa. Minha Vida Chinesa. Minha Vida Chinesa saiu aqui no Brasil em 2016, em 3 volumes, pela editora WMF, a Martins Fontes, WMF, né? Separou Martins Fontes, ficou de um lado, WMF de outro, lançaram Minha Vida Chinesa. Foi relançado ano passado, montaram esse box aqui, acho que juntaram uns 3 volumes aí, devem ter reimpresso algum que estava se esgotando, não sei. Ele na Amazon tem o valor de R$ 119,90, R$120. Como a Amazon sempre deixa algum desconto ali, ele agora tá a 83,93. Nossa. Mas eu comprei como? Esse vídeo vai falar sobre o volume 1, mas antes de falar do volume 1, eu quero dizer como que eu comprei. Já mencionei esse esqueminha antes, mas eu vou repetir, tentar deixar mais claro para vocês. Vamos lá. Tem uma promoção na Amazon que de tempos em tempos, sistematicamente ela volta, que é compre 4, pague 3. O quarto que você não vai pagar é o mais barato. Então se você tiver um de 300, 200, 100 e um de 50, é o de 50 que você não vai pagar. Então é um desconto pequeno. O que é melhor que você faça? É melhor que você pegue 4 gibis, 4 livros do mesmo valor, do valor bem parecido. E aí o quarto sim vai sair de graça, vai ser todo aquele valor de desconto. No entanto, é muito complicado você comprar 4 livros, 4 gibis, 4 obras de R$120. Mas, e é isso que eu defendo há muito tempo para quem me conhece, é muito importante que haja coletividade entre os leitores de livros, de quadrinhos. É importante que vocês participem de grupo que vocês se sintam bem. Tem vários grupos aí, a maioria você não vai se sentir bem dentro deles. E conheça, converse, faça amizade, tenha proximidade com pessoas da sua região. Então você é do Belém do Pará? Cara, procura gente do Belém. Monta um grupinho, um grupo minúsculo mesmo, só com vocês. Com 4, 5, 10 de vocês da mesma região. Eu tenho um grupo do WhatsApp, uma galera do Rio de Janeiro e uma galera de São Paulo. O que a gente faz? Quando surge uma promoção dessa, nós todos temos nossas listas da Amazon. Já falei para vocês terem lista de Amazon com o que vocês querem. E aí, sempre vai ter um livro, um gibi que ele é mais caro. Por exemplo, esse. R$120 não cai do céu, pelo menos não pra mim. E muito menos eu vou conseguir comprar 4 obras, né? 3 obras de 120 para pegar a 4ª obra de 120 de graça. A solução é você, tendo esses grupos, tendo esses amigos da mesma região, vocês fazerem uma compra coletiva. Como um de vocês vai se encarregar de fazer a compra e cada um vai comprar uma obra desse valor. Então vamos supor que vocês querem comprar nesse instante, supondo que agora essa promoção está acontecendo, 4 por 3, e vocês querem comprar todos Uma Vida Chinesa, que está a R$84. Então todo mundo faz uma compra de R$84. Uma Vida Chinesa. Se alguém não for comprar Uma Vida Chinesa, compra uma outra coisa que esteja em torno de R$83, R$85. E aí, repara que o quarto item ele vai sair de graça. Vocês são 4 amigos comprando 4 livros do mesmo valor, mas o quarto é gratuito. Então vocês vão estar pagando juntos 3 livros somente. Então vocês podem dividir esse valor de 3 entre os 4, ou seja, vai baratear o valor final. Precisamente, quando eu comprei Uma Vida Chinesa, ele estava a R$ 79,90. Eu comprei Minha Vida Chinesa, um outro amigo nosso comprou o Devilman 2, um outro comprou o Devilman 2, que estava em torno acho que de R$75, e um outro amigo também comprou Uma Vida Chinesa. Então nós fizemos compras entre R$ 75 e R$ 79,90. E aí ele caiu mais ou menos para o valor de 60. Juntando tudo que a gente gastou, sendo que um deles era grátis, os outros 3 combinados dava mais ou menos R$60 para cada. Repara o quanto que isso valeu a pena. Para começar, Minha Vida Chinesa ela é completa em 3 volumes. Então aqui, ó, os 3 volumes. Depois eu mostro a capa para vocês melhor. Mas o que eu quero dizer é, paguei R$60 nesse box com os 3 volumes. E ele é capa cartão,
com orelha, igual aqueles mangás da Panini, né, tipo Vagabond. Ele tem a orelha, o que torna ele melhor do que, por exemplo, o Berserk, que não tem orelha, então ele desgasta essa ponta mais fácil. Mas ele é superior ao Vagabond, porque o papel dele, não sei se vocês vão conseguir ver, ele é meio amarelado, porque ele é o pólen, que é o melhor papel para mangá. Ele tem a lombada, também nunca sei se dá para vocês conseguirem ver, mas olha os dentinhos aqui, ele tem lombada costurada, o que já torna ele também superior a Vagabond e superior a Berserk. Mas mais do que isso, eu não tenho aqui outros mangás para mostrar, eu tenho aqui o Alita. Vai ele mesmo, ó. Percebam que ele é maior do que o Alita. Olha, ele é muito maior, ele é padrão livro. Ele é tamanho livro. E olha que os mangás da JBC são um pouquinho maiores que o da Panini. Ó, ele é maior do que o formato Bonelli. Só que o papel dele é superior a tudo isso que eu mostrei agora. E tem a lombada costurada, então isso aqui tá no melhor formato possível para uma obra oriental, preta e branca, PB. E eu paguei R$20 em cada um. Amigo, não tem nenhum mangá de R$20 mais. E os que tiverem, eles não são nesse papel, com essa lombada e ainda com orelha. Então é uma compra que valeu muito a pena. E ela só pôde acontecer porque nós nos organizamos coletivamente. Todo mundo se organizou com as suas listas. E quando alguém fala, ó, vou comprar, vamos fazer a promoção, vamos comprar junto, pronto. Todo mundo que é da mesma cidade compra na conta de um, né? Então tem que ser pessoa da sua confiança. Os outros transferem dinheiro para a conta dele. E aí, quando todo mundo mandar o dinheiro, você vai lá e paga o boleto. O boleto Amazon, ele dura mais ou menos aí 24 horas, é complicado, mas... E aí, você você paga, você recebe, e aí você se encontra com os amigos e troca, né? E distribui. Ou é possível sim, e foi o meu caso, de colocar endereços múltiplos para cada um. Dá para fazer isso na Amazon, tá certo? Então é uma maneira aí de resistir a esses preços abusivos pra cacete que são o mercado nacional por culpa de tudo. Governo, por culpa das editoras, por culpa de todo mundo. Falemos agora de Minha Vida Chinesa. Minha Vida Chinesa, eu creio, já não tenho certeza, mas eu creio que ele é um manhwa, que é um mangá chinês. Por que eu não tenho certeza? Porque eu não tenho mesmo. eu fico em dúvida porque, cara, ele é um quadrinho, ele é chinês. No entanto, eu não consegui informação se isso aqui está espelhado ou se ele foi feito assim mesmo. Ele se lê no caminho ocidental. Ele não está como o mangá começando pelo final. Ele está começando pela frente mesmo. Eu suponho que tenha sido feito assim. Por quê? Porque o roteiro ele é feito pelo P.O. Tie e pelo Lin Kun-woo. Lin Kun-woo é o desenhista. O roteiro é do Otie, P.O. Tie. Eles dois se juntaram para contar a biografia do Li, que aqui ele vai estar como Xiao Li. Vai contar a história desse menino, desse desenhista, desse rapaz desenhista, que pela história dele a gente acaba conhecendo a história recente de toda a China. Então esse quadrinho, a capa é excelente, olha. Nunca sei se vocês vão conseguir ver, mas aí o Hugo ou ele pega da internet, ou ele melhora aí, mas enfim. Tô vendo que tem um garoto aqui, um muro pintado aqui com os soldados, o Mao Tse Tung, mais soldados aí, ali na China, né? Então é dentro da arte, né? Da representação de um momento de um garoto chinês e na China, e ele pintando aqui a ascensão do comunismo chinês. É esse o enredo, é um quadrinho então biográfico, que vai contar a história do Xiao Li. E esse menino, ele viveu toda a história recente da China, desde 1950, com a Revolução, o momento que a China então passa a deixar de ser a China imperial, aquela série de dinastias, e ela passa a ser também de modo imperial, por isso que eu não considero China comunismo, uma proto, né, uma pseudo ditadura proletariado, mas não é, né? Na verdade, o Mao Tse Tung, que era o chefe de estado ali, era o secretário, que era o chefe de estado, era seguido como um deus. É muito legal, eu gostei bastante. A arte, aí que tá, a arte não vai agradar todo mundo não, hein? Ela parece um pouco underground, um pouco cartunesca. Reparem aí, ó. Isso aqui é o pai do Xiao Li, que é o nosso protagonista. Aqui temos a mãe
no momento que eles vão se conhecer, porque ele era um secretário da região e ficava pregando aí os ideais comunistas nesse momento aí que se instaura a luta de classes e as mudanças, né, na sociedade chinesa em 1950. Por que isso aqui é interessante? Por que a arte ela assusta, mas ela é muito boa? Ela é muito boa porque a impressão que eu tenho é que esse artista ele não faz muito esboço. O Lee Kun-woo, ele parece fazer, lógico, né, um esboço guia, só que aí ele resolve tudo no nanquim. Ó, ele faz um traço um tanto caótico, um tanto triste, um tanto disforme, mas justamente para ele mostrar o caos chinês, né, a quantidade de pessoas, de informação visual que você tem. Então você tem muito detalhe. É uma arte muito detalhada, só que ela não se preocupa em ser realística. Ela está preocupada em representar a China, representar a visão ali do que é. Tanto que o traço ele flutua. Ora você tem aqui, ó, essa hora aqui ele tenta pular e ele cai numa poça de esterco, né? Então aqui, ó, ele tá triste aí, tá esquisito. Mas em outro momento já, na página seguinte, olha essa arte aqui, olha essa idosa, essa velha, olha as espigas do milho como são bonitas. Então a arte ela varia, ele vai mudando o traço dele de acordo com a intenção dele. Ainda que a predominância seja esta, que me lembra muito o Underground. Como eu falei, isso aqui pra mim é um manhwa porque ele é chinês. É uma biografia, então ele tá contando a história de um chinês, consequentemente da China. E o que acontece é que o Otie, o roteirista, ele tá ajudando esse Kun-woo a escrever. A se organizar, então eu trabalho o conjunto dos dois. E o Lee Kun-woo, ele já vive de quadrinhos, ele é um dos poucos artistas, segundo aqui a obra, a viver inteiramente de quadrinhos na China. Por que é interessante? Porque falta muito essa informação do que é a China, a Revolução Chinesa, a transformação social chinesa e a história recente da China. Nós, brasileiros, conhecemos muito a China de coisa de videogame, né? Chun-Li, arte marcial, Jackie Chan. Então assim, a gente fica muito nessa coisa de arte marcial milenar, essa coisa poética da China, ou a gente descamba pra xenofobia, né? O vírus chinês, a culpa é da China, China socialista. Fica nessas conversas aí fiadas também. E é mais interessante você conhecer através dos olhos de quem é chinês e que tá mostrando a China e que viveu ali. Então, esse período todo. Cara, esse quadrinho aqui eu não acho que é pra qualquer um, viu? Ainda que seja um quadrinho excelente do meu ponto de vista. Por quê? Ele é muito, muito triste, sem ser piegas. Ele é triste porque ele simplesmente tenta retratar um fato histórico que é triste. Muita gente não sabe, mas o comunismo chinês, pra começar, só tem um partido na China. E aqui ele explica. O único partido na China é o Partido Comunista. No entanto, a China que tem 1.380.000.000 de habitantes, só 2% desse povo pertence ao Partido Comunista. Então 98% de 1.300.000.000 não tem ligação com o partido. Quer dizer, a China é comunista, cara, mas 2% é comunista. Então o povo, não necessariamente o povo é comunista. Tá entendendo isso? Olha que loucura, cara. A gente trata o chinês ali, muita gente ouça falar direto, chinês é comunista, fica falando em chinês aí, com mercadinho aqui no Brasil, no nosso país. Cara, é só gente tentando ganhar a vida, tentando viver, cara. Provavelmente o cara nem sabe de fato o que vem a ser um comunismo. Até porque a China não é comunista do meu ponto de vista. Ela diz ser e tem algumas políticas comunistas, mas ela não é. E a China é uma China agrária, né? E ela continua agrária hoje. Melhorou, mas ela continua agrária. Então eles são tudo camponeses, cara, que da noite pro dia amanheceram com alguém gritando: seus reacionários, vocês não podem ser dono de terra porque a terra pertence a todos. Então começa um discurso opressivo para as pessoas simplesmente mudarem a maneira de viver. E é muito, muito curioso como que elas vão adotando essas doutrinas a partir do comando do Partido Comunista de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é representado como Jesus Cristo pros caras. E aí, o Shaoli, que é esse menininho dessa família, ele começa a amar o Mao, assim como o pai ama, assim como a mãe, como todo mundo ama, porque é a propaganda que se faz. O Mao Tse-tung se pronunciou.
o grande timoneiro. Ele é chamado de o grande timoneiro, né, o condutor. E quando ele diz alguma coisa, aquilo já vira um aforismo, como os aforismos do Confúcio, de sabedoria. E aí todo mundo começa a seguir o cara. Então isso aqui, do meu ponto de vista, nesse instante aqui da década de 50, tá muito mais próximo de uma pseudo-teocracia do que do comunismo. É muito interessante isso, você vê isso, que o pessoal foi doutrinado a amar o Mao Tse Tung, que o que o Mao Tse Tung dizia era problematizado e levado às últimas consequências. Cara, a arte ela é muito estranha às vezes e isso é legal. Tentem não ter preconceito. Olha esse carinha aqui. Ele também representa, ele faz muito dos desenhos, o Kun U, Lee Kun U, ele faz muito dos desenhos caricatos porque ele tá tentando mostrar que aquele povo tá falando uma bobagem, tá doutrinado. Aqui, ó. Tristinho, a cara torta de tristeza. Ele me lembrou muito não, mas de longe, me lembrou um pouco Maus, né? Porque ele vai mostrar o quanto que a política do país interfere brutalmente no povo. Então, na década de 50, 55, final da década de 50, perdão, até o início de 60, 61, teve a Grande Fome. E é isso que eu achei muito legal quando ele mostra a ascensão da fome aqui no quadrinho. Esse vídeo aqui, como todos nossos, eu vou tentar evitar spoiler, mas vai ter spoiler, não tem como. Mas olha que interessante, antes de falar da fome, as escolas elas passam a se voltar muito mais para a utilidade social do que para a formação do aluno. Por exemplo, de repente, com essa reforma agrária, com os fins dos donos de terras e com a terra para todos, a terra para produção para o povo, para o Estado, se impõe, né, por esses meios aí de discurso quase divino do Mao Tse Tung e do povo abraçando isso como se fosse Deus, como se fosse a verdade, o melhor, etc. O povo começa então a obedecer e a instrumentalizar a cidade em prol do partido, das ideias. Em termos práticos, o que acontece? O campo agora tem que ser plantio, tem que ser plantado. No entanto, quando você planta, você tem parasitas, né? Tem moscas, tem insetos que vão prejudicar a colheita. O que foi posto? Que as escolas, os estudantes devem cuidar, matando então mosca, mosquito, essas pragas, para não prejudicar a colheita. Inclusive usando aqueles Baygon, aqueles eu não lembro o nome da palavra, cara, inseticida, que você fica disparando contra os insetos. E agora você imagina, a China, extremamente populosa, você pegando então nas províncias, as escolas, com as crianças tendo essa lição de casa, exterminar. Inclusive, quando você fala de rato, era lição de casa você provar que você ajudou a sociedade matando um rato. Então você matava um rato em casa e levava o rabo pra escola. Cara, que doideira é essa? Mas você começa a afetar o meio ambiente, o equilíbrio do meio ambiente, das cadeias alimentares, porque você acabou com os insetos. Se você acabou com os insetos, os pássaros não têm o que comer. Você acabou com os ratos, o gato não tem o rato. Isso começa a afetar então esse equilíbrio. E ao mesmo tempo, quando começou a acabar o carvão, porque você tinha diversos agora fogões ali, fornos, para derreter os metais em prol do partido, para construção de arma, construção de carro, essas coisas todas. Pessoas que pegavam até a chave da casa e derretiam para poder juntar metal suficiente, então todo mundo tinha que dar metal e derreter. Chegou um ponto que o carvão começou a acabar. O que você faz quando você quer queimar coisa e não tem carvão? O que você faz? Você bota fogo na mata, né? Coisa que acontece muito aqui no Brasil. Mas uma vez que você começa a destruir as árvores, você de novo está afetando o quê? O equilíbrio do meio ambiente. Chegou num ponto então que você esterilizou a terra. E o que era feito de comida lá, o que era feito das colheitas, aí é pro povo inteiro. Então aquilo é levado de carro e vai voltar alguma coisa? Não vai. Vai sobrar alguma coisinha? Muito pouco. Instaurou-se uma fome avassaladora. Já não tinha comida direito. E as pessoas passam a comer de tudo. E essa fome durou 4 anos pelo menos. De fome pura. De fome assim, um único prato para uma família de 5, 10 pessoas para 3 dias. Então as pessoas elas vivem em estado constante de fome. Cara, tenta entender isso. Brasileiro não sabe o que é fome. Temos miséria aqui, temos pessoas que passam fome, mas o Brasil, comparado com a China nesse período, não sabe. O brasileiro, com exceção da miséria, o brasileiro não sabe o que é sentir fome em estado constante. Cara, 1 ano, 2, 3, cara, você tá sempre com fome. Quando você come uma coisa ou outra. Aqui vai ter uma passagem, falando aí de fome, uma passagem
é tristíssima, tristíssima. Uma família aí, uma criança que ela tava com tanta fome que ela comeu terra para passar fome, para parar um pouco de sentir aquela dor constante, atormentadora que é da fome. E é lógico que ela tem um problema intestinal. Ela fica com constipação, ela fica com uma prisão de ventre e não consegue evacuar. Cara, olha o que é feito. A avó dessa criança, desse menino, ela então passa os dias com a mão dentro do reto da criança, dentro do ânus, no cu, tentando estimular para que ele evacue, mais ou menos como o gato faz quando tem filhote. A mãe ela lambe a bunda dos filhotes para fazer isso, para estimular, para causar uma sensação nele e ele evacuar e começar a funcionar o intestino certinho. Tá entendendo? Ela tá então mexendo na bunda do neto por dias para ele conseguir evacuar. Ela salva a vida dele. Ele começa a evacuar. E assim que ela salva, ela morre de fome. Cara, isso é um dado biográfico do quadrinho. Agora pensa comigo que essa informação ela é recente. Estamos falando do final dos anos 50 do século passado, na China. Então, as pessoas que passaram... tem entre 50 a 70 anos, né? 70 anos aí. Então, pessoas que passaram por essa grande fome chinesa estão vivas hoje. Exemplo, o autor, o desenhista. Olha para sua família agora e olha para qualquer pessoa que tenha 80 anos. Na China, ele teria sido uma criança que viveu esse período de fome. Ele pode ser o amiguinho ou esse menino que com fome comeu terra e que a avó morreu mexendo na bunda dele para ele voltar a evacuar. Então a fome ela é uma presença lembrada, ainda é um espectro que assombra a China. Assim como aqui no Brasil a inflação é um espectro brasileiro. Quem viveu o início dos anos 80 e a inflação brutal de você ter que de manhã sair para comprar as coisas porque ainda após o meio-dia, ainda na tarde vai ser reprecificado e isso assusta as pessoas têm medo da inflação aqui no Brasil, lá ainda pior é a fome. O que leva a China a ter hábitos alimentares que nos parecem muito estranhos, comendo alguns tipos de inseto ou animais que não são comidos aqui. Não são comidos aqui porque a gente não tem uma história de fome. Nós não temos pessoas vivas que viveram um período de anos de uma fome constante. Tudo isso tá neste primeiro volume, que é o volume que mostra a transformação social a partir dessa divindade, dessa figura vista como divindade que é Mao Tse-tung, e a reformulação das classes sociais da China. Muito bom o quadrinho. Com isso, galera, eu encerro, para não falar muito mais, eu já acho que já disse bastante coisa, que vai te estimular a querer ler. Lembrando que tudo isso que eu tô contando, ele acontece através dos olhos do protagonista, que é esse garoto, o Shaoli. Esse menino aqui, que é um desenhista, e que vai, então, manter a atividade como desenho, e ainda nesse primeiro volume ele atinge a adolescência e decide se tornar soldado e deseja entrar para o partido. Aí no segundo volume falamos do desenrolar disso. Então abraços, deixa o like, comenta, dá aquele apoio, enfim.